Hum, Pegando aqui a minha Constituição, né? Meu livrinho está um pouquinho sofrido, coitado, mas ele é um livro original de 88, da Constituição. Este é o maior livro dentro do país. Todos nós queremos ser respeitados, amados, aceitos. A gente quer expressar nossas opiniões livremente, com muita responsabilidade, é claro, e ter os direitos de eleger quem a gente quer, de ter uma cidade digna. E para isso é preciso democracia. Mas será que realmente existe democracia nas nossas cidades? Eu sou Felipe Miurdi, arquiteto e urbanista, e o tema do vídeo de hoje é democracia. Pra gente que nasceu na década de 80, 90, 2000, nunca na vida poderia imaginar que passaríamos por um momento tão sombrio, tão difícil na democracia brasileira, na jovem democracia brasileira com menos de 40 anos de idade. Depois do golpe de 1964, né, que durou até meados dos anos 80, a gente ainda está conseguindo voltar a ter democracia, com o absurdo de gente que não entende nada querendo que volte à época da ditadura, que é uma coisa muito absurda. Então a gente cresceu achando que nunca na vida precisaria defender da democracia, que isso era uma coisa que todo mundo entendia e aceitava, porque é um absurdo você pensar ao contrário disso, né? Você menosprezar o direito do outro. Até que a gente aprendeu, com esse momento que a gente está vivendo, que o óbvio também precisa ser dito. Mesmo que no famoso artigo 5º da Constituição a gente tenha que todo cidadão tem o direito de ir e vir, de expressar livremente suas opiniões, que homens e mulheres não tenham diferenças, na teoria isso está na Constituição de 88. Na prática, não sei se isso funciona. Eu vou te dar um exemplo de cidade. Vamos lá. Você, analisando de forma empática, respeitosa, os seus amigos ou seus colegas ou seus familiares ou com quem você trabalha. Você acha que homens e mulheres têm os mesmos direitos na cidade? Se a gente pegar a mulher na cidade, olha o medo que ela tem de andar na cidade, de ser violentada. Ela constantemente tem medo disso, assim como os homossexuais, eles têm medo de serem mortos nas ruas, né? Lembrando que o Brasil é o país que mais mata a população LGBTQIA+, no mundo, né? A gente tem isso. Então, por exemplo, você acha que os heterossexuais e os homossexuais têm os mesmos direitos? Você acha que o negro tem o mesmo direito que uma pessoa que é branca? Você acha que uma pessoa que é pobre tem os mesmos direitos que uma pessoa que é rica? Você acha que uma pessoa que mora na favela do Vidigal tem os mesmos direitos que a pessoa que mora ali no Leblon, lindamente naquele apartamento em frente à praia? Não. Na prática, as nossas cidades não são democráticas. Na prática, a gente não tem democracia. Então, a gente precisa construir a democracia. E uma das formas de a gente construir a democracia é alfabetizando o cidadão, entendendo como é o sistema político do Brasil e como que isso se transfere para várias outras camadas, como dentro da arquitetura e do urbanismo. No livro ali atrás, Democracia Feita em Casa, é um livro publicado em 84, né? A gente estava ainda saindo desse período da ditadura, né? Esse período sombrio da ditadura, um período terrível, horroroso, que nunca a gente pode deixar que isso volte. E tanto nas escolas quanto nas graduações é importante que as crianças sejam educadas para isso, né? Quando eu fiz colégio, eu tinha matérias de direito e cidadania, matéria de sociologia, matéria de filosofia. Então isso trouxe conhecimento da Constituição para a gente. Isso é básico do cidadão. Então se a gente pegar o que diz no livro ali, Democracia Feita em Casa, a gente tem que o poder verdadeiro é o poder local, não é o poder central. O que eu quero dizer com isso? O vereador da sua cidade, ele vai entender muito mais da sua rua, dos seus problemas locais, do que o presidente da república. Independente de quem seja, de corrente de que seja, independente de sexualidade, de quem seja ele. E o nosso sistema político é dividido em 3 âmbitos, né? O municipal, o estadual e o federal. Cada um deles tem as suas
tem o que cabe a eles a fazer. Por exemplo, o saneamento básico, que vai reformar as ruas, vai calçar as ruas, as calçadas, não é o presidente da República que vai saber disso. Ele não é responsável por isso. Quem tem que fazer isso é o prefeito. Por isso que o poder local, ele é essencial para que a gente consiga trazer a democracia para as nossas cidades. E é por isso que a gente tem que ter a parte de como que o cidadão ele vai se identificar com aquele espaço. Porque quando ele sente que aquele espaço é dele, ou seja, que a cidade é dele, ele vai começar a cuidar dessa cidade e vai defender democraticamente esses espaços. A gente vai desenvolver a empatia, né? Já que a gente tem uma cidade que tem vários tipos culturais, vários tipos de sexualidade, de cor, de crença religiosa, de cultura, de onde vem nessas origens, né, que podem vir da África, da Ásia, da Europa ou do restante da própria América. Isso traz esses conhecimentos, é muito importante que a gente saiba identificar isso. Então, quando a gente tem esse estudo do que cada âmbito do poder faz, né, o que cabe a cada um deles, a gente começa a saber o que tem que fazer. E a gente tendo essa educação urbanística, né, essa alfabetização urbanística dentro das escolas, a gente passa a entender o funcionamento da cidade, das edificações, a gente sabe onde a gente deve cobrar, o que a gente deve fazer. O que adianta eu criticar o prefeito que às vezes deixa um valão sujo, uma rua suja, se eu pego e jogo lixo no chão? Isso não existe, né? A gente precisa sentir que a cidade é nossa, a gente precisa se identificar com o que a cidade é. E um dos motivos da gente trabalhar a democracia tem a ver com a acessibilidade. A acessibilidade ela não é só de tornar uma calçada acessível a quem é um cadeirante, a quem é uma pessoa que tem dificuldade de andar, um deficiente visual. A gente está falando de acessibilidade em todos os sentidos. Acessibilidade no preço dos serviços, acessibilidade na localização onde esses serviços são oferecidos, onde essa infraestrutura é oferecida, acessibilidade na comunicação. O que adianta de eu ter um discurso academicista, né, um discurso teórico, bonito, chique, sendo que não é acessível para a população? Então, a cidade, a gente tem que trabalhar democraticamente todos os aspectos dessa cidade, tanto do diálogo quanto mostrando a cidade, como que ela funciona, para que as pessoas tenham essa identificação com o espaço e elas sintam que aquele espaço é dela e elas passam a tratar esses espaços. Isso é muito comum, a gente às vezes tem a impressão de que no Brasil ninguém cuida. No Brasil a gente está melhorando muito do que era uns anos atrás, esse fato de sentir pertencente à cidade e cuidar. Só que a gente não é o único lugar não, tá? Tá o caso agora extremamente famoso do Central Park na cidade de Nova York. Aquele parque é famosíssimo, aquele que é um retângulo gigantesco, né, bem extenso. Só que ele era um espaço degradado antigamente. Foi quando a população, os moradores locais, começaram a fazer parte daquele espaço, começaram a cuidar daquele espaço, eles começaram a ter o afeto, ter a relação afetiva com aquele espaço e passaram a cuidar daquele espaço. Hoje é um espaço, é um local mundialmente conhecido, né? E é maravilhoso o Central Park, assim como vários outros. É muito legal que no Brasil a gente já está melhorando isso muito. A gente precisa defender muito a democracia, em hipótese alguma defender qualquer governo, independentemente seja ele de direita ou de esquerda, que é contra a democracia. Eu sou um democrata. Eu acho que a gente precisa de cidades em que todos os indivíduos têm os mesmos direitos, em que eu consiga fazer promoções sociais e direitos às pessoas que estão em vulnerabilidade, seja social, seja ambiental, seja de equidade de gênero. Nós precisamos trazer a democracia para todos esses aspectos. E eu, como arquiteto urbanista, estou querendo trazer para vocês o aspecto físico da cidade também. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha entendido esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e me dê um feedback sobre isso. Se você gostou, curte ele. Se você não gostou, você vai curtir ele também. Se inscreva no canal também, tá bom? E ative o sininho, porque senão não adianta. E divulga esse vídeo, tá? Pra gente ir desenvolvendo o conhecimento, a gente criando laços, né? E a gente trocando informação, melhorando, né? Expandindo nossa consciência em todos os sentidos. Então é isso, espero que você no próximo vídeo. Um beijo, um abraço e um aperto de mão. Até mais!